Na hora da leitura de hoje, lerei mais um livro, uma história do livro das virtudes para crianças. A história de hoje é O Rei e o Falcão. A adaptação de James Baldwin. Devemos controlar nosso temperamento. Quando você estiver irritado por algum motivo, conte até 10. Antes de agir precipitadamente e quando estiver muito irritado, conte até 100. Essa foi a lição que Genghis Khan aprendeu numa bela tarde de sol, há 800 anos atrás. Seu império estendia-se da Europa Oriental ao Mar do Japão. O que será que vamos aprender com ele? Gengis Khan foi um grande rei e guerreiro. Conduziu seu exército à China e à Pérsia. Conquistou muitas terras. Em todos os países falava-se de seus feitos ousados e se dizia que desde Alexandre o Grande não havia rei igual. Certa manhã, longe das guerras, saiu de casa a fim de passar o dia caçando na floresta. Muitos amigos foram com ele, todos portando seus arcos e flechas. Seguiam felizes em suas montarias, acompanhavam eles os serviçais e conduziam os cães pela retaguarda. O grupo mostrava-se muito disposto. Seus gritos e risadas retumbavam na floresta. Esperavam abater muitos animais e trariam para casa ao final do dia. O rei levava ao punho seu falcão predileto, pois naquela época essa ave era treinada para a caça. A uma ordem do dono, o pássaro alçava voo bem alto e do alto vasculhava a floresta. Ao avistar um cervo ou uma lebre, mergulhava velozmente sobre a presa, qual uma flecha. O dia inteiro passavam Gengis Khan e seus caçadores a cavalgar pela floresta. Não encontraram, porém, tanta caça quanto esperavam. À tardinha, decidiram retornar. O rei estava habituado a cavalgar pela floresta e conhecia todas as trilhas. Tendo o grupo escolhido o caminho mais curto para casa, tomou uma estrada mais longa, que passava por um vale entre duas montanhas. O dia fora quente e o rei tinha sede. Seu falcão, amestrado, alçara voo, deixando o Gengis Khan só. O pássaro saberia encontrar o caminho de casa. O rei prosseguia lentamente e conhecia uma fonte de águas límpidas em alguma barragem perto da trilha. Se ao menos pudesse encontrá-la naquele momento, mataria a sede. Mas os dias quentes de verão haviam secado todos os córregos da montanha. Eis que, para sua alegria, avistou um pouco de água. Esta água escorria pela beira da pedra e haveria de encontrar a fonte logo acima. Na estação chuvosa, as águas corriam ligeiras naquele ponto, mas agora gotejavam lentamente. O rei apeou da montaria, tirou o embornal um cálice de prata e começou a aparar com ele as gotas que caíam lentamente da pedra. A água demorava para encher o cálice, e o rei tinha tanta sede que mal podia esperar. Finalmente estava quase cheio, e quando ia levar aos lábios e estava prestes a beber o primeiro gole, um zunido cruzou os ares e o cálice foi derrubado de suas mãos, e a água se derramou toda. O rei procurou quem fez aquilo. Foi seu falcão, aquele que era amestrado. O pássaro voou de um lado para o outro algumas vezes e acabou pousando nas pedras, perto da fonte. O rei pegou o cálice e tornou a recolher as gotas de água. Mas dessa vez não esperou tanto tempo. Quando estava pela metade, ia levando a boca. Antes que tocasse os lábios, o falcão deu outro mergulho rasante e derrubou o copo. Então o rei começou a ficar zangado. Empreendeu mais uma tentativa e pela terceira vez o falcão impediu de beber.
O rei ficou bastante irritado e gritou: Como te atreves a fazer isso? Se eu pusesse minhas mãos em ti, torcer-te-ia o pescoço. Mais uma vez, o rei encheu o cálice, porém antes de levá-lo à boca, sacou a espada. Agora, senhor Falcão, é a última vez, disse ele. Mal proferir as palavras, o falcão mergulhou e derrubou-lhe das mãos o cálice. O rei já esperava por isso, e de um golpe acertou o pássaro em pleno voo. Logo, o pobre falcão jazia aos pés do dono, sangrando até morrer. É o que mereces por teu capricho, disse Gengis Khan. Entretanto, ao procurar o cálice, encontrou caído entre duas pedras, onde não conseguia alcançar. Mesmo assim, vou beber dessa fonte, disse consigo. E pôs-se a calgar a parede íngreme da rocha para chegar até o lugar onde a água escorria. A tarefa era árdua, e quanto mais subia, mais sede sentia. Por fim chegou no local, e havia de fato uma nascente. Mas o que havia dentro da poça, ocupando quase todo o espaço, era uma enorme serpente venenosa, morta, das mais venenosas. O rei parou. Se esqueceu da sede. Pensou apenas no pobre pássaro morto no chão e chorou. O falcão salvou a minha vida. E o que eu fiz em troca? Gritou. Era meu melhor amigo e eu o matei. Desceu a escarpa, tomou cuidadosamente o pássaro nas mãos e colocou no embornal. Subiu na montaria e partiu ligeiro, dizendo consigo: Aprendi hoje uma triste lição, que é nunca fazer uma coisa movido pela raiva. Tradução de Ricardo Silveira. Fim da história. Quem gostou, bate palmas. Não é uma história feliz, é uma história triste. E essa história é triste justamente porque no começo ela já nos diz: devemos controlar nosso temperamento. Quando você estiver irritado por algum motivo, conte até 10. Antes de agir precipitadamente, quando estiver muito irritado, conte até 100. Esta foi a lição que Gengis Khan aprendeu numa bela tarde há 800 anos. Ele foi um grande rei, um dos maiores. No filme Mulan, a gente escuta sobre a história dele. Mas olha que triste. O pássaro quis salvar a vida dele. Mas era um pássaro, não conseguia falar o que estava acontecendo. Então ele acabou matando o pássaro. E por sorte, ele não bebeu a água, porque senão ele teria morrido com o veneno da água. O que nós precisamos entender é que muitas vezes existem alguns pássaros que tentam nos salvar de alguma coisa. Às vezes nós ficamos irritados com alguém que fala, com alguma coisa que alguém fez pra nós, com alguma situação que a gente não consegue controlar. Então, antes da gente se descontrolar, nós temos que fazer o que ele diz aqui no começo da história: controlar o nosso temperamento e contar até 10. Não deu certo? Contar até 100. O importante é nós termos autocontrole. Uma coisa que dá pra fazer também é respirar. Ficou nervoso? Como temos aprendido com o Lean. Isso vai fazer com que o nosso corpo se acalme, que a nossa mente descanse e pense no que nós estamos fazendo e numa solução melhor para o nosso problema. Assim, não viveremos situações tristes como essa da história. Se você ficar nervoso, conte até 10. Não deu certo? Conte até 100.